Olá pessoal, eu sou Jairo Duarte, falando diretamente da Inglaterra, e hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre os vistos possíveis em Portugal. Muitas pessoas perguntam sobre isso, querem saber, afinal, quais são os vistos para quem quer entrar em Portugal legalmente. Então eu fiz este vídeo para que você possa entender isso, explicando cada visto e para que serve, ok? Quero pedir a você que inscreva o canal, ative o sininho e vamos ao vídeo. Visto D2, Emigrantes Empreendedores. Esse visto aqui, ele é para fornecer uma autorização de residência a estrangeiros que tenham efetuado operações de investimento dentro do território português. Lembrando que o simples fato de você abrir uma empresa em Portugal não vai te dar a garantia da concessão desse visto. Então é importante que, ao pensar em abrir uma empresa em Portugal, você precisa saber como é que está as leis locais e no tempo que você está fazendo esse investimento. Não é só abrir uma empresa e aí você já vai ter esse visto. Você precisa se preparar antes com toda a documentação, e você precisa entender o valor necessário para fazer esse investimento. Você precisa ter um contador em Portugal para que possa preparar essa documentação, esse vínculo, para que você possa fazer a abertura da empresa, e aí sim vai saber se é possível você ter esse visto. É um sistema um pouco mais complicado, porque para evitar que simplesmente uma pessoa abre uma empresa, tenha o visto e depois essa empresa seja fechada e ela serviu apenas como um trampolim para ter o visto. Então você precisa fazer um processo para gerar esse visto D2. O seu visto está mais relacionado à empresa, então você precisa checar tudo isso antes para você poder garantir a concessão do visto. Visto de estudantes. O visto de estudante é destinado aos cidadãos que não têm a cidadania europeia. Então, no caso, brasileiros podem fazer o pedido desse visto de estudante. E para você fazer o visto de estudantes em Portugal, é necessário que você entenda uma coisa. Se esse curso ele é menor do que um ano, então é chamado de estada temporária. Se isso é acima de um ano, então o que vai acontecer? Já é o visto de residência. E para fazer esse visto, para fazer esse pedido aí, você precisa fazer uma carta de aceitação para a instituição. Então você precisa inicialmente saber aonde você vai querer estudar, qual a cidade, qual a instituição, para fazer o pedido disso, fazendo uma carta de aceitação. Se essa carta for aceita, aí vai ser feita a matrícula e você vai ter o seu visto de estudante. Reagrupamento familiar. De acordo com o artigo 28, 1 e 2, o reagrupamento familiar pode ser feito com um familiar dentro ou fora do território português. Isso significa que, no caso de brasileiros, podem fazer o pedido e o reagrupamento antes mesmo da família ter chegado em Portugal. De repente uma pessoa trabalha em Portugal, um pai trabalha em Portugal e tem os filhos todos no Brasil e quer fazer o pedido desse reagrupamento. Não precisa que eles venham a Portugal, pode ser feito isso mesmo eles estando no Brasil. Isso é normal acontecer, as pessoas estão no Brasil e já pedem o reagrupamento para chegar junto com o cidadão português. Os membros da família do residente que têm direito ao reagrupamento são o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores adotados pelos requerentes
quando não seja casado pelo requerente ou pelo cônjuge por efeito de decisão de autoridade competente do país de origem, desde que a lei desse país reconheça aos adotados direitos e deveres idênticos aos de filiação natural e que a decisão seja reconhecida em Portugal. Isso é importante, tá? Os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges que sejam solteiros e estejam estudando no estabelecimento de ensino em Portugal. Os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges que sejam solteiros e estejam estudantes, sempre que o titular do direito ao reagrupamento tenha autorização de residência concedida ao abrigo do artigo 90 A. Os ascendentes na linha reta em primeiro grau do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontrem a seu cargo. Os irmãos menores, desde que se encontram sob tutela do residente, de harmonia com decisão proferida pela autoridade competente do país de origem e desde que essa decisão seja reconhecida por Portugal. Nos casos de autorização de residência para estudo, os membros da família que podem pedir o reagrupamento são o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores adotados pelo requerente quando não seja casado, pelo requerente ou pelo cônjuge por efeitos de decisão de autoridade competente do país de origem, desde que a lei desse país reconheça aos adotados direitos e deveres idênticos aos da filiação natural e que a decisão seja reconhecida por Portugal. Para casais com união de fato ou união estável, o reagrupamento familiar pode ser autorizado se a união for devidamente comprovada nos termos da lei. Para os filhos solteiros menores ou incapazes, incluindo adotados, de um dos membros, será concedido desde que estes lhe estejam legalmente confiados. Visto de turista. É permitido a entrada de brasileiros em território português ou outras atividades desde que não ultrapasse 3 meses. Para visitar Portugal, o brasileiro necessita apenas de passaporte com validade superior a 3 meses, dispor de meios de subsistência suficiente para o período que estiver no país, não estar inscrito no Sistema Integrado de Informações do CEF e nem do Sistema de Informação Schengen. Entretanto, para qualquer outro tipo de estadia, o visto é obrigatório. E antes de solicitar qualquer tipo de visto, é importante se atentar às condições gerais impostas. Veja, não tenha sido sujeitos a uma medida de afastamento do país e se encontre no período subsequente interdição de entrada em território nacional. Não estejam indicados para efeitos de não admissão no Sistema de Informações Schengen por qualquer dos partes contratantes. Não estejam indicados para efeito de não admissão no Sistema Integral de Informações do CEF, nos termos do artigo 33. Disponham de meios de subsistência tal como definidos na portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas de administração interna e da solidariedade social. Disponham de um documento de viagem válido e disponham de um seguro de viagem. Importante seguro de viagem, hein, pessoal? Posto que as condições gerais estão atendidas, o pedido de visto será feito junto ao posto consular português no Brasil. As informações também podem ser obtidas através do CEF. Os documentos escritos em língua estrangeira devem ser acompanhados de respectiva tradução, em que poderá ser feita por algumas das entidades constantes no Código de Notariado, designadamente notário
português, consulado português no país onde o documento foi passado, consulado desse país em Portugal.